Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa reunião do Francisquim, às segundas-feiras, às 20 horas. Nós vamos começar lendo uma mensagem do livro Novas Mensagens, a Mensagem do Dia, volume 2, de Cleiton Levin, pela nossa querida irmã Sheila. A mensagem é Desequilíbrios. Há 3 estados de alma que representam o perigo iminente de queda: a mágoa, o rancor e a cólera. Se nesse estado de desequilíbrio você pudesse enxergar além da esfera física, veria densa nuvem de matéria mental escura envolvendo os centros do perispírito. Ao cultivar esses estados negativos, você cria para si próprio a psicosfera tóxica que o afetará de várias maneiras. Por esse motivo, tente evitar que o desequilíbrio tome conta de seu mundo interior. Quem aprende a vigiar pensamentos e emoções preserva-se do mal que nasce em nós mesmos, ameaçando nossa paz. Saúde e equilíbrio são aquisições conquistadas com o pensamento elevado e hábitos corretos. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e gratidão ao nosso Pai Jacó. Vamos fazer a nossa prece de abertura. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula e gratidão ao Pai Jacó. Obrigado, Pai, por esse momento de estudo, de caridade, por essa reunião, todas as segundas-feiras, no Francisquinho. Agradecemos a todos que estão participando, pedimos proteção para o nosso trabalho, que possa nosso Francisco de Paula, Pai Jacó, e o mentor de nossa irmã possa intuí-la, para que ela possa aprender, apresentar um estudo que seja proveitoso para todos nós. Muito obrigado por essa oportunidade. Com a graça de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula. Quem poderia ler o Evangelho? Posso ler, seu Mário? Pois não. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Capítulo 7. Capítulo 7. Bem-aventurados pobres de espírito. Eu abri na página 116. O orgulho e a humildade. Eu vou ler um pedacinho. Que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ó vós encarnados que vos achais em prova e buscais a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigado, Antônio. Quem poderia fazer a prece para os desencarnados? Eduardo? E a prece de agradecimento? Tudo bem, Aurora. Deixa eu escrever aqui para não esquecer. A memória já também está meia... Então, meus irmãos, em nome de Deus, de Jesus, Francisco de Paula e gratidão ao Pai Jacó, te damos início ao nosso trabalhinho dessa noite. Vou passar a palavra agora à nossa irmã Leia, que irá fazer o estudo de hoje. Boas vibrações, minha irmã. Obrigada, preciso mesmo. Gente, o nosso estudo de noite de hoje, né? Coube a minha introdução do Livro dos Espíritos, os itens 7, 8 e 9. Então, nós podemos
começar esse trabalho com uma pergunta. Por que Kardec afirma que o espiritismo não é alçada da ciência? Ora, nós sabemos que o espiritismo ele possui um aspecto tríplice: ciência, que explica, a filosofia que indaga e a religião que sublima. E segundo Emmanuel, na obra de O Consolador, ele nos diz que a ciência, a filosofia e a religião, ela constitui o triângulo sublime sobre o qual a doutrina espírita assenta as próprias bases, preparando a humanidade do presente para a vitória do amor. E lá no preâmbulo da obra, O que é o Espiritismo, Kardec escreveu: o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência, prática, ela consiste nas relações que estabelece entre nós e os espíritos. Como filosofia, ela compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. E podemos defini-lo assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem, destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. Esse mesmo assunto nós vamos encontrar no primeiro capítulo do Evangelho, item 8, Aliança da Ciência e da Religião, onde Kardec as chama de alavanca da inteligência humana, defendendo que ambas se ajudem mutuamente, mas para o progresso da humanidade. Então, vamos voltar à nossa pergunta inicial, né? A essência desse item 7 da introdução do Livro dos Espíritos é a oposição que alguns homens da ciência faziam ao espiritismo que estava nascendo. O que Kardec argumenta neste item é que muitos desses cientistas se valiam desse título para lançar dúvida sobre o fenômeno espírita. E quando Kardec ele afirma que o espiritismo não é a alçada da ciência, ele está querendo nos dizer que os fenômenos mediúnicos eles não podem ser controlados como os elementos de uma pesquisa de um laboratório comum. Porque é preciso compreender que os espíritos são inteligências livres, que não se submetem ao capricho dos encarnados, como a matéria bruta que se submete a uma série de experimentos, né, em laboratórios, né, e sempre responde de maneira uniforme, de acordo com as leis da natureza. É ao contrário do espiritismo, dos espíritos. Então, se um cientista pretendesse que os espíritos agissem sempre de acordo com um critério qualquer, a fim de impor determinadas leis, seria uma ingenuidade com relação à própria natureza humana. Você não controla. Então, a própria psicologia, ela se divide em correntes, e que muitas vezes elas mal se comunicam. Então, dada essa diversidade das interpretações relativas ao ser humano, estando todos mais ou menos corretas de acordo com o critério que foi adotado. E olha, gente, que a psicologia está considerando o ser encarnado, aquele que vê. Imaginem conhecer o ser humano invisível, conhecer o desencarnado, que não se dobra facilmente e que não se submete. Ia ser muito difícil. E nesse capítulo nós vamos pensar uma frase que está lá na página 45 do Evangelho. O homem que julga infalível a sua razão está bem próximo do erro. O que nós podemos definir dessa frase? Quase que diariamente, nós, né, quando assistimos à televisão e outros meios de comunicação, a gente depara com aqueles conflitos intermináveis entre judeus, muçulmanos e cristãos de Israel. Estão brigando há séculos.
E nós constatamos ali uma aplicação da frase de Kardec, pois cada uma das partes tem a mais firme convicção de que a sua razão é infalível. O judeu não aceita os argumentos do muçulmano, que não compreende o ponto de vista do cristão, que acusa o judeu de intolerância e outras coisas mais. Porém, as três doutrinas, né, tanto dos muçulmanos, judeus e dos cristãos, possuem ensinamentos morais elevadíssimos, inclusive os que são referentes ao respeito devido ao outro na proporção do desejado a si próprio. Mas os seus seguidores mais fanáticos não percebem o aspecto moral da sua religião e acabam se pegando na tentativa de se imporem, de querer impor a sua visão aos outros, né? Ou seja, né, eles se julgam infalível a sua razão. Eu estou certo, a minha está certa. E o mesmo encontramos na nossa realidade diária. Porque nós costumamos ter tanto apego ao nosso ponto de vista que simplesmente, muitas vezes, consideramos os argumentos dos outros, independentemente do fundamento lógico e coerente que possa ter. E agindo dessa forma, nós estamos em como? Bem próximo ao erro. Agora, vamos imaginar aqui se o Kardec, o professor Rivail, julgasse infalível a sua razão em duvidar da atuação dos espíritos nos fenômenos da mesa girante, e que ele não se dobrasse de forma alguma diante das evidências. Ah, não acredito. O mesmo ocorreu com os espíritas, procedente de outras religiões. Em algum momento, abrimos mão do que julgarmos ser a verdade e adotamos novas ideias. Ou seja, não julgamos a nossa razão anterior infalível. Então, julgar a razão infalível, ou em termos mais modernos, ter a pretensão de sempre estar com a razão, é sinal de excesso de rigidez e de severidade, conforme traz o nosso espírito Hamed no capítulo Rigidez, no livro As Dores da Alma. E ele diz, porque a rigidez, ela se expressa pela teimosia, por um apego obstinado às próprias ideias, gostos, nunca admitindo insuficiência e também de erros. O contrário da rigidez é a flexibilidade, é possuir a mente aberta para os novos conceitos, para as novas ideias. A reforma íntima, o intento de todo bom espírita, ele só será possível com o desapego das concepções antigas, do abandono de velhas ideias. E Hamed, nesse capítulo do livro As Dores da Alma, Rigidez, ele diz o seguinte para nós, ele faz uma espécie de um alerta aos cabeças duras de plantão. Ele diz, na atualidade, os estudiosos da mente acreditam que os indivíduos duros e intransigentes, por não se adaptarem à realidade das coisas, possuem uma maior predisposição para a psicose. Foge para o universo irreal, classificado como loucura. E essa fuga é, por certo, uma forma de adaptação para que possam sobreviver num mundo social que eles relutam em aceitar. Então, com essas afirmações, Kardec exclui o caráter científico da doutrina espírita e afasta o uso da razão no seu estudo. Não, de forma alguma. O caráter científico da doutrina é afastado por Kardec, mas não foi à toa que a codificação coube a um homem também de ciência, respeitado em sua época, um homem com caráter firme que pudesse aplicar um rigor quase excessivo na avaliação do material que chegava nas suas mãos pelos mais diferentes médios.
Se a doutrina tivesse sido codificada por um ingênuo, por uma pessoa impressionável, uma pessoa superficial, ela estaria recheada de incoerências, de superstições, de modismos, como, aliás, alguns reformadores atuais tentam aplicar o espiritismo, arrastando uma razoável multidão de seguidores. Quando a necessidade de empregarmos a razão, no Livro dos Médiuns, na questão 230, tem uma mensagem de Erasto, que ele nos fala: na dúvida, abstém-se, diz um dos vossos velhos provérbios. Não admitais, portanto, senão que seja aos vossos olhos de manifesta evidência. Desde que uma opinião nova venha a ser expendida, por pouco que vos pareça duvidosa, fazei-a passar pelo crisol da razão e da lógica e rejeitai desassombradamente o que a razão e o bom senso reprovarem. Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Efetivamente, sobre essa teoria, poderias edificar um sistema completo que desmoronaria ao primeiro sopro da verdade, com um momento edificado sobre areia movediça, ao passo que se rejeitar-te hoje algumas verdades, porque não vos são demonstradas clara e logicamente, mais tarde um fato brutal, ou uma demonstração irrefutável, irá afirmar-vos a sua autenticidade. E como é que deve ser realizado o estudo do Espiritismo, então? Seriedade, com disciplina e recolhimento, perseverança, assiduidade, evitar as prevenções. Gosto da filosofia espírita, mas eu não acredito em espírito e nem em reencarnação. Firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Método, começando do princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. E perfeita comunhão de pensamento e de sentimentos para o bem. Quando passamos para o item 9, que é o último da nosso estudo, ele nos diz: o movimento dos objetos é um fato comprovado. A questão de saber se nesse movimento há ou não uma manifestação inteligente. E caso haja, qual é a origem dessa manifestação? Bom, a primeira argumentação dos contraditores da doutrina com relação à mediunidade é que esses fenômenos seriam fruto ou de charlatanismo ou de ilusão. Mas aí, como é que Kardec descartou essas duas hipóteses? Ele reconhece que pode haver realmente charlatanismo e ilusão, simplesmente dos interesseiros, mas não entre médios sérios e médios desinteressados. O que ele nos traz no que é o Espiritismo, lá no capítulo 2, itens 89 a 92, que ele afirma: se a tentação do lucro pode excitar a fraude, o bom senso diz que o charlatanismo não se mostra onde nada tem a ganhar. Segundo ele, a melhor garantia que podemos ter para não sermos enganados está no desinteresse absoluto e na probidade do médium. E conclui: há pessoas que, por sua posição e caráter, estão acima de qualquer suspeita. Então, o que o Kardec está colocando aqui são algumas objeções que poderiam ser levantadas pelos seus opositores, mas, de antemão, ele esclarece os mesmos. Ele diz que os fenômenos espíritas ocorrem em vários lugares ao mesmo tempo, com médios diferentes. Não há charlatanismo, pois não há lucro. O trabalho é feito gratuitamente. Dai de graça o que recebeste de graça. Não pode haver mistificação, pois pessoas distantes não se conhecem, dão as mesmas respostas aos mesmos assuntos.
não podem ser só uma ilusão, pois seriam muitas pessoas de bom senso sendo iludidas ao mesmo tempo, e que não se pode enganar a todos durante o todo o tempo. Quanto à linguagem dos espíritos, sabemos que os meus não são iguais em razão de conhecimento e em qualidades morais. Tem que se passar pelo crivo da razão o que dizem. Dizer que nas comunicações espíritas há intervenção de um poder diabólico é nivelar por baixo, achando que Deus somente permitiria a manifestação dos maus espíritos sem o contrapeso do conselho dos bons. E ao admitir a comunicação dos maus espíritos, estão reconhecendo a veracidade das manifestações. Dizem que somente se fala com espíritos de pessoas conhecidas. Isso demonstra que não está a par do que acontece nas sessões mediúnicas, pois a maioria dos espíritos que se comunicam são desconhecidos. Quando evocamos um espírito, geralmente é de um conhecido, pois senão não teríamos como evocá-lo. Quanto ao fato de serem somente espíritos ilustres que se comunicam, isso é muito, mas muito relativo, pois nem sempre o que foi grande aqui na Terra é no mundo espiritual, cada um segundo as suas obras. Nós podemos observar que até o discurso dos opositores do espiritismo mudou. Será que mudou? Nós podemos observar que muita coisa mudou em relação às objeções feitas pelos opositores do espiritismo. Continua ainda a colocar a doutrina como coisa de loucos, coisa de outro mundo, coisa de Satanás. E por conta de algumas pessoas que se dizem espíritas, nos atacam, dizendo que cobramos para saber o futuro e desmanchar trabalhos. É o que a gente vê aí dos falsos profetas. Mas sabemos que a mediunidade é inerente ao ser humano e todas as pessoas a possuem, independentemente de serem ou não espíritas. Os chamados videntes usam de sua mediunidade como meio de vida, e aqueles que não conhecem o que é espiritismo coloca todos no mesmo balaio. É o que acontece. Aqueles que são sérios acabam sendo rotulados. Resta agora a nós espíritas melhorarmos este quadro, estudando as obras da codificação, tendo argumentos para refutar, assim como fez Kardec, aqueles que não conhecem a doutrina. E assim comecemos a desconfiar quando o trabalho do médium visa lucro material. Aí vem a pergunta, suas obras são revertidas para onde? Nós sabemos que Chico, todas as obras de Chico eram revertidas para a caridade. Ele não ficava com um tostão, dá mais de 400 obras que ele produziu. Ele vivia do seu aposentadoria de funcionário público. Para a caridade ou para a sua própria conta bancária? Exemplo de Chico, exemplo de Divaldo, que é revertido toda para a sua mansão do caminho. Vem aquela pergunta, mas o médium tem que viver, né? Sim, ele tem que viver. Mas para isso, Deus nos deu trabalho honesto, trabalho remunerado, para não ferirmos o que dai de graça, o que graça recebeste. Para citar um exemplo de um médium desinteressado, nós encontramos lá no livro Seara dos Médiuns, na página 107, que Emmanuel chama Paulo de Tarso de um médium inesquecível. Porque no seu trabalho de divulgar a Boa Nova de Jesus, Paulo se mantinha com o seu trabalho de lutear, preparando tapetes de lã, tecidos de pelo, para sobreviver. Está lá no livro Paulo Estevo, também na página 304. Outra oposição que se faz à doutrina espírita é que a linguagem de muitos espíritos não seria digna da atribuída a seres sobrenaturais. E qual foi a contestação apresentada por Kardec sobre essa pergunta? A objeção feita
quanto à linguagem dos espíritos era feita por pessoas sérias e muitas vezes ligada à doutrina. Esqueciam-se que os desencarnados, assim como os encarnados, não são iguais em conhecimentos e nem em qualidades. Essas qualidades e esses conhecimentos se revelam no linguajar, nas palavras e na maneira de se expressar. Então, deve-se, portanto, analisar essas comunicações recebidas para que possamos separar aquelas que têm bom conteúdo daquelas que não são. É passar no crivo da razão. E nós podemos acrescentar uma observação de Emmanuel, que é citada por Martins Peralva na obra Mediunidade, está lá na página 81, que ele nos traz assim: identifica o mensageiro encarnado ou desencarnado pela mensagem que ele te dê. Mas, se é justo que lhe afiras a cultura, é imprescindível, anote a orientação que está dentro dela. Então, fica clara, assim, essa necessidade de nós analisarmos não só a linguagem, mas também o conteúdo da mensagem. Então, agindo assim, não seremos alvos de falsificações grosseiras, não vamos ser alvos de charlatanismo e muito menos de ilusão. Há uma pergunta que Kardec respondeu. Existia e ainda persiste a ideia de que os espíritos comunicantes não são outra figura que não é do demônio? E ele respondeu. Ele fez, Kardec, um aprofundamento do tema no livro Céu e Inferno, a primeira parte, no capítulo 10. Eu trouxe apenas alguns tópicos, porque esse trecho é muito grande. E diz assim: as doutrinas sobre o demônio, prevalecendo por tanto tempo, haviam de tal maneira exagerado o seu poder, que fizeram, por assim dizer, esquecer Deus. Por toda parte surgiu o dedo de Satanás, bastando para tanto que o fato observado ultrapassasse os limites do poder humano. Dar aos anjos maus o monopólio da tentação, com poderes amplos de simular o bem para melhor seduzir, e vedando, ao mesmo tempo, toda e qualquer intervenção dos bons, é atribuir a Deus o intuito inconcebível de agravar a fraqueza, a inexperiência e a boa-fé dos homens. Então, a acusação de que as comunicações espíritas são oriundas do diabo, ou de Satanás, como chamam, serve muito bem ao propósito de assustar, apenas isso, assustar as pessoas ingênuas que morrem de medo do maligno, como eles chamam. Aliás, o medo do diabo, do Satanás, serve muito bem para manter as pessoas nas igrejas. Tanto que, em muitos tempos, o nome do diabo é mais citado que o nome de Deus. Então, concluindo com Kardec, que diz: sede, além do mais, laboriosos e perseverantes nos vossos estudos, sem que os espíritos superiores vos abandonarão, como faz um professor com os discípulos negligentes. E vale sempre recordar as palavras do Espírito da Verdade, no capítulo 6, do item 5 do Evangelho. Espírita, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. E para terminar, trago um conselho do Espírito de Santo Agostinho, que ele nos diz assim: durante muito tempo, os homens se estraçalharam e se anatematizaram em nome de Deus, de paz e de misericórdia, ofendendo como tal sacrilégio. O Espiritismo é o laço que os unirá um dia, porque eles mostrará onde está a verdade e aonde está o erro. Mas ainda por muito tempo haverá escribas e fariseus que o negarão, como negaram o Cristo. Quereis, pois, saber sobre a influência de que espírito estão as diversas seitas em que se divide o mundo? Julgai-as pelas suas obras e pelos seus princípios. Jamais os bons espíritos foram instigadores do mal. Jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio e a violência.
que nós estamos tanto vendo hoje em dia. Jamais exercitaram os ódios dos partidos, nem a sede de riquezas e honrarias, nem a avidez dos bens terrenos. Somente os bons, humanos e benevolentes para com todos são os seus preferidos e são também os preferidos de Jesus, porque seguem a rota indicada para levar a ele. Santo Agostinho. Graças a Deus, a Jesus e a Francisca de Paula. E ao querido Pai Jacó. Ana, querida, quer continuar, meu amor? Oi, meu querido. Não, obrigada, pode continuar. Foi ótimo, Leia. Muito bom o estudo, viu? Obrigada. Muito bem. Então, obrigado, irmã, pelo seu estudo. Muitos ensinamentos, muitas reflexões. Agora, meus irmãos, vamos passar para a irradiação da nossa sessão de hoje. A radiação é uma prece para os irmãos encarnados. É um passo à distância. Vamos fechar nossos olhos, vamos pensar no mal. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e gratidão ao nosso querido Pai Jacó. Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, nosso mestre maior, Francisco de Paula, patrão de nossa casa, Pai Jacó, mentor de nossa sessão. Aqui estamos nós, em um só pensamento. Primeiro, pedir perdão pelos nossos atos, nossas fraquezas, e que tenhamos capacidade de perdoar. Isso é muito importante para nós, para a nossa vida. O nosso coração fica bem tranquilo quando perdoamos e pedimos perdão. Agora, meus irmãos, vamos pedir por todos aqueles que estão ao nosso lado, nosso convívio, nossos parentes, nossos entes queridos, nossos amigos, para que todos possam estar bem, abençoados e protegidos pela Espírito Amiga. Vamos pedir pelos nossos desafetos, pelos irmãos que estão na rua, sem moradia, pelas crianças abandonadas nos orfanatos, nas próprias ruas, pelos vovozinhos do Lar de Francisco, como também de outros asilos que necessitam de um carinho, que eles possam ser abençoados e protegidos pela Espiritualidade Amiga. Pedir, meus irmãos, pelos desempregados, pelos aqueles que estão privados da liberdade, que todos sejam abençoados. Pedir pelos enfermos, são muitos do nosso planeta, estão em hospitais, em suas casas, em leitos de dor, necessitando de cura. Dr. Bezerra de Menezes e sua falange, irmã Sheila, posso estar junto desses irmãos, ajudando os médicos da terra a curar esses enfermos. Pedimos também, não esquecer de pedir pelos profissionais da saúde, que estão sempre aí na linha de frente, ajudando a cura desses enfermos. Pai, vamos pedir por todos os planetas, todos os países desse planeta, principalmente pelos aqueles que estão em conflito, Rússia e Ucrânia, que façam com que seus governantes pensem mais um pouco da população, não só dos seus países, mas do mundo, que todos estão sendo afetados por essa guerra. Pedir pelo nosso Brasil, pedir ao anjo Ismael, nosso protetor, que possa olhar um pouco mais para esses governantes cheios de ganância, cheios de poder, esquecendo da nossa população tão sofrida. O nosso país necessita de apoio desses governantes para que a população possa viver tranquila, em paz. Vamos pedir também, meu Pai, pela Casa de Francisco, nossa casa querida, congregação, na sua sede na Conselheira Luzenha, nessa casa aí de Riachuelo, a nossa congregação querida também, como também pelo Lar de Francisco, pelos seus dirigentes, pelos seus médicos que trabalham, pelos médicos afastados por motivo de doença, pelos voluntários, pelos frequentadores, pelos funcionários, enfim, por todos, para que todos nós encontrem a paz tão desejada.
Muito obrigado, meu Pai. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Eu vou pedir agora ao nosso irmão Eduardo que faça para nós a prece para os irmãos desencarnados. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Então, meus irmãos, todos nós, unidos pelo mesmo objetivo, pelos mesmos pensamentos, a nossa pretensão de enviar para nossos irmãos os fluidos, né, que desejamos que cada um deles receba. Por todos aqueles nossos irmãos que estão retornando à verdadeira vida, os que já retornaram, né, e que estejam passando por aquelas dificuldades, da perturbação que é natural nesse momento. Cada um de nós já passou por isso. E que eles consigam se estabilizar. Que eles sejam recebidos, amparados e orientados por nossos irmãos trabalhadores do plano extrafísico, os falangeiros de Jesus, de Francisco de Paula, de irmão Jacó, de Bezerra de Menezes, todos esses nossos irmãos que nós conhecemos, e tem também aqueles que nós não conhecemos, são os trabalhadores anônimos. E que esses irmãos, nessa caminhada, que é comum a todos nós, agora nesse retorno, não se julguem solitários, abandonados, porque Deus não desampara ninguém. Que eles sejam tranquilizados e encaminhados para cada um, aquele lugarzinho separado, né, que Jesus nos disse que iria preparar-vos o lugar, mas o lugar já estava preparado. Mas ele tinha que dizer, preparar-vos o lugar. Então temos, cada um de nós tem um lugarzinho preparado para nós, de acordo com o nosso grau de adiantamento, né? E que todos esses nossos irmãos possam trabalhar na cura das doenças da alma, que é natural de todos nós, de nossa ignorância. Senhor, aceitai as nossas preces. A graça de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula. Obrigado, meu irmão. Agora eu vou pedir à nossa irmã Aurora que faça para nós a prece de agradecimento. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e gratidão ao nosso Pai Jacó, Pai de infinita bondade e misericórdia, Jesus, amado irmão maior, Francisco de Paula, patrono da nossa casa, e a todos os guias e mentores, trabalhadores da Casa de Francisco, a nossa gratidão por esse dia de hoje, por tudo que nós recebemos nessa reunião, em preces, em orientações, em exortações, por tudo que nós pudemos fazer para ajudar aos nossos irmãos. Muito agradecemos, Senhor, e pedimos que nos ampare sempre e fortaleça a nossa querida Casa de Francisco. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e gratidão ao Pai Jacó. Muito obrigado, minha irmã, pela sua prece. Antes de nós encerrarmos o nosso trabalhinho dessa noite, um momentinho de atenção para o nosso boletim. A congregação não haverá nos seguintes dias: dia 2, que é a eleição, né? 12, que é o dia do padroeiro do Brasil,
e dia 30 a eleição, segundo turno. A congregação precisa de ajuda. Estamos enfrentando tempos desafiadores, com muitas famílias em situação financeira difícil. Assim como muitas casas espíritas, a congregação está passando por dificuldades financeiras e precisa de sua ajuda para continuar dando assistência aos vovozinhos do Lar de Francisco e aos nossos assistidos. Contribuo de qualquer forma, quer seja com alimentos perecíveis, quer seja com sua doação financeira. 3 sessões públicas retornarão ao formato presencial, em outubro. A de terça-feira, às 17 horas, retorna no dia 4. A de quarta-feira, às 20 horas, retorna no dia 5. E a de sexta-feira, às 20 horas, retorna no dia 7. Em havendo voluntários, as reuniões serão transmitidas ao vivo pelos canais de YouTube e Facebook da congregação. O curso de evangelização espírita Eurípides Barçanufo retornou às atividades presenciais. A escolinha funciona no mesmo horário da sessão pública de domingo, de 15h30 às 17 horas, atendendo crianças de 4 a 11 anos. A mocidade, atividades presenciais aos sábados às 17 horas. Onde tem juventude, tem Jesus. O passo infantil irá retornar, já retornou a partir do dia 18 de setembro, no horário da sessão dominical, 15h30, junto com a evangelização infantil. Nos outros dias, o passo é realizado durante as sessões públicas. A Biblioteca Livraria reabriu este mês em horários restritos, por enquanto. Terça-feira, de 8h30 às 20 horas, quarta-feira, de 8 às 10h30, de 16 às 20 horas, quinta-feira, de 14 às 17h30. Precisamos de voluntários para ampliar nosso horário de atendimento. Preces e evidências. A marcação de preces e evidências retornou ao local original, embaixo da escada de acesso ao segundo andar. Há vagas para agendamento de preces e evidências até 7 de outubro. Horário de atendimento, terça e quarta-feira, de 8 às 9h30, quinta-feira, de 14 às 18 horas, sexta-feira, de 14 às 16h30. Dia das Crianças, conseguimos padrinhos e madrinhas para todas as nossas crianças de evangelização. Gratidão a todos pela colaboração. Graças a Deus, né? Que bacana. Torne-se sócio da congregação e contribua com qualquer valor para a manutenção de nossas atividades. Principalmente o Lar de Francisco, procure a tesouraria. Médicos voluntários, venha fazer parte da equipe de atendimento ao médico enfermo. Os interessados devem entrar em contato comigo. Meu telefone é 988999931. Continuamos precisando de médicos para o trabalho. Enxoval de bebês. O cadastramento de gestantes poderá ser feito todas as terças-feiras, de 14 às 17 horas. Documentos necessários: RG e cartão do SUS. Agradecemos a doação de sabonete infantil, fraldas de pano, calça de pezinho, conjunto de pagão, macacão curto e macacão comprido, entregas na congregação. As nossas cestas básicas, para compor nossas cestas básicas entregues mensalmente às nossas crianças e nossos assistidos, as doações podem ser feitas de 2 maneiras: através do depósito de qualquer valor em uma das contas da congregação, enviando o comprovante para o WhatsApp 97-133-9513, ou, se preferir, diretamente na congregação. Precisamos de feijão, arroz, café e leite em pó. O Lar de Francisco, nossos idosos necessitam de terapeuta ocupacional, clínico geral ou geriatra. Agradecemos a doação de gás, algodão, atadura, pomada Dersane, fralda geriátrica de tamanho G, EG, XG e de luvas latex tamanho MG. Roupa íntima G e EG, feminina e masculina. Esparadrapo micopode. Entrega na congregação ou no lar. Rua Filgueiras Lima, 99, Riachuelo, de 10 às 16 horas. Queridos e queridas, muito obrigado pela participação, pela presença. Estaremos de volta quinta-feira, às 19h30, ou na próxima segunda, às 20 horas. Fiquem em paz. Abraço a todos. Tchau.